e da comida, e ainda é agredida, e a ninguém nada diz por ter medos pueris do marido que a tortura. Educação e cultura vão salvar esse país. E está lá o professor, a mais nobre profissão. Se faz paralisação, contestam o seu valor. Mas que luta sem temor, como Paulo Freire quis, pincel atômico giz, são espada e armadura, educação e cultura vão salvar esse país. O mundo globalizado pela tecnologia se contrasta todo dia com o mundo agonizado. Ser humano desprezado e por valores tão vis, carrega a cicatriz que não fecha, que não cura. Educação e cultura vão salvar esse país. Nossa luta é ingrata, mas também não é perdida, pois tem poesia e vida na cidade e na mata. O que a novela retrata não são os nossos Brasis. Para os abusos infantis não matarem a ternura, educação e cultura vão salvar esse país. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem a Bolsa de Valores, nem a mídia dos senhores que a tudo manipula. Não tem receita, nem bula, nem decreto de juiz, nem prisões estudantis, nem merda de ditadura. Educação e cultura vão salvar esse país. Salve, salve, vamos fazer a revoltação, porque só com a cultura e com a educação. Vamos lá, gente, valeu. Muito obrigada, Quitute, obrigada pelo seu cordel. Vamos dar seguimento aqui, aproveitar o ânimo de sua leitura. Vou começar, antes de passar a palavra para o Gilberto, apresentando a ementa desse nosso espaço, né? A gente traz o questionamento, a volta do que não foi, onde está a territorialização das políticas culturais na Bahia? Então, ele será o ponto de partida para a gente discutir hoje as políticas públicas de cultura do Estado. Esse espaço de debate pretende pôr em diálogo tanto a perspectiva de quem esteve por dentro da gestão cultural, né, do Estado, como trazer as perspectivas dos agentes culturais, enquanto sociedade civil, que experienciaram essas políticas públicas de outras formas, né, de formas diferentes. E aí pensar quais caminhos podem levar as políticas culturais baianas a uma territorialização de fato, ou como pensar políticas culturais que sejam, de fato, políticas públicas que implementem a territorialidade na sua extensão. Então, ficam essas questões para a gente poder pensar, né, discutir aqui, e a gente começa com o Gilberto. Na sequência, a gente passa a palavra para o professor Albino Rubim e depois o Kleber. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Um prazer, uma honra e uma grande responsabilidade, né? Falar sobre política pública de cultura na Bahia. E esse tema que é tão provocador, a volta do que não foi, onde está a territorialização das políticas públicas de cultura na Bahia. E o fio condutor da minha fala é poesia também. Ao poeta que declamou aí parabéns, e bonito esse mote. E aí o fio condutor é a poesia chamada Costura, de Kleber Duão, que diz assim, ó: onde houver cerca, alicate, onde houver alicate, esmeril, onde houver vazio, arte, e onde houver arte, rio. Onde houver muro, marreta, onde houver marreta, mãos, onde houver silêncio, poeta, e onde houver poeta, canção. É isso. Por que é o fio condutor da rede de teatro do Velho Chico? Porque a rede de teatro do Velho Chico ela é fruto de políticas públicas de cultura. E aí eu vou trazer para vocês um pouco da trajetória, né, da história da rede de teatro. E aí o pensamento que eu queria, inclusive, aqui dizer assim, ó, onde está ancorado a origem do pensamento da territorialização? Lá no oeste da Bahia, na rede de teatro. Ela está ancorada, sabe aonde? Ela está ancorada nas políticas públicas quando surgiu os pontos de cultura. Por quê? Porque foi no ponto de cultura, Tarrafa Cultural em Botirama, que eu comecei a entender a política de territorialização. E aí, a partir dali, as práticas, elas foram
de forma mais contundente e efetiva, de prática, teoria, de fazer política pública e se envolver a nível territorial, né? Como surgiu a rede de teatro do Velho Chico? Eu acho que é super importante. A rede de teatro, ela surge numa conferência macro-territorial, que aconteceu de cultura no território Velho Chico. E nessa conferência, a linguagem do teatro não deu coro. E partindo dali, veio a provocação, né? Como é que tem tanta gente de teatro numa conferência territorial e não se dá coro? Porque os representantes do teatro estavam em outras linguagens, quer dizer, não estavam nem defendendo sua própria linguagem. Então, foi dentro dessa conferência que a rede de teatro do Velho Chico começou. E a rede, ela é uma costura, né? Ela é uma rede de costuras. Quais são as costuras que a rede de teatro do Velho Chico faz? Logo no seu início, nessa provocação da conferência territorial, ali no final, mesmo não dando um coro, fizemos uma reunião ali, e dali começamos a articular um mecanismo de comunicação, para que a rede ela conseguisse se comunicar, conhecer o que se faz de teatro no território Velho Chico. Mas só que o território Velho Chico, pensando só no território Velho Chico, compreende também que na região oeste existem outros movimentos, e sudoeste existe outros movimentos de teatro, outros grupos. Então, por que não agregar teatro? Por que não chamar os grupos dos territórios vizinhos? Então, a rede ela tem uma representação macro-territorial. Ela existe desde 2014 e ela está atuante até hoje, 2020. São 7 anos aí de existência de uma rede de teatro. E aí, essa costura que eu falo, uma rede de costuras, por quê? Sabe por quê? Porque a rede, ela tá ligada, ela faz a costura das instituições do poder público. No seu início, não foi pensando, só vou fazer se tiver o edital. Não. A rede, nós começamos a atuar através das secretarias de cultura, das diretorias de cultura dos municípios do território Velho Chico. Então, o primeiro encontro foi todo articulado com apoio financeiro de prefeituras, da Secretaria de Cultura. E aí, como é que se deu isso? Ligando para a prefeitura, para a secretaria, falando, a gente quer fazer um movimento de teatro aqui, a gente queria contar com vocês podem dar o material gráfico, vocês podem dar a camisa, você pode dar o transporte para o grupo vir participar desse primeiro encontro de teatro amador do território Velho Chico, e assim se deu mais de 50 pessoas participantes nesse 2014, desse movimento. É aí também que a rede faz essa costura com quem? Então, assim, é interessante compreender que os municípios do território, a gente tem uma atuação nesses municípios e provoca essa Secretaria de Cultura, essas diretorias de cultura. E aí, a costura também, sabe como? Através da Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB, porque nós sempre provocamos a FUNSEB também fora do edital. Nós procuramos também apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Nós procuramos também apoio da SECUT, a gente não fica refém apenas do edital. A rede tem uma atuação, tem um projeto, independente disso, a gente busca o apoio, seja ele qual for, só na divulgação, dialogar com o Estado, dialogar com o órgão de cultura do Estado da Bahia. E, claro, por que não também as instituições privadas do comércio local? Os grupos de teatro, eles mobilizam os comércios da sua cidade também para fazer com que as ações da rede tenham efetividade e sucesso também. Uma outra costura que a rede faz são com as universidades. A rede começou em 2014, 2015, realiza a primeira mostra de teatro do Velho Chico com apoio do Calendário das Artes. E aí, na segunda mostra, não tinha edital. Vai ficar sem fazer porque não tem edital? Claro que não, porque nossa política sempre foi pensar não ficar refém de um edital público, porque ele é só um mecanismo de fazer política pública. E aí nós buscamos quem? A universidade, a UNEB, de Bom Jesus da Lapa. E aí realizamos a Mostra de Teatro do Velho Chico em Bom Jesus da Lapa, a segunda mostra, já descentralizando as atividades, com apoio da Fundação, com apoio da UNEB. E aí, claro, qual foi o papel importante? O RTC, a SECUT, a Sudocult participando. João Pereira era representante territorial e João ajudou em toda a articulação e produção da segunda mostra. E aí continuamos a parceria com a UNEB de Barreiras, com a UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia, lá em Barreiras também. Continuamos criando costuras da UNEB de Senhor do Bonfim, professor Reginaldo Carvalho, para a rede, né? Trazendo essas pessoas, essas figuras importantes, trazendo a universidade presente numa rede
que é só um coletivo. E aí a rede não para. Por quê? Falamos sobre municípios, sobre Estado, sobre universidade também, uma relação da rede, e aí a rede buscou o que mais? Instituições culturais da sociedade civil. Então, a Casa Anísio Teixeira é uma instituição importante para a rede, porque em 2017, depois da segunda mostra, realizamos a terceira mostra, agora com apoio do Fundo de Cultura da Bahia, através do Setorial do Teatro, aprovado em 2016. Quer dizer, saímos do calendário, saímos lá de trás do início de uma ação que era entre os municípios para o calendário das artes, e aí sempre convidando a FUNCEP para estar presente, a diretoria de teatro para estar presente desde o início, nas mostras, nos encontros, fazendo a articulação também para trazer movimento de teatro através da fundação também para a rede. E aí nós fomos para a Casa Anísio Teixeira, uma instituição importante na Bahia de cultura. Qual foi outra instituição importante envolvida no projeto? A Fundifran, de Ibotirama, a Fundação de Desenvolvimento do Território do Rio São Francisco, né? Tem uma política de se envolver com os quilombos, com as aldeias, com as comunidades ribeirinhas no território e no oeste da Bahia. E também, claro, convidamos um outro território, um outro grupo, que foi o Teatro Popular de Ilhéus. O Teatro Popular de Ilhéus esteve presente na rede de Teatro Velho Chico desde o início, desde 2014. Quando a gente não tinha recurso a pagar o cachê, convidamos o Romualdo e ele aceitou o convite e foi lá contar um pouco da história do grupo para os atores da rede, para os grupos da rede. Então, essa foi a costura, né? Essa foi a costura que a rede fez aí entre poder público, sociedade civil, instituições, universidades. E a rede, ela tem uma atuação macro-territorial, porque ela é poética, né? Rede de teatro do Velho Chico, mas ela não é só do Velho Chico, não. Ela está presente na bacia do Rio Grande, na bacia do Rio Corrente, no Velho Chico, bacia do Rio Paramirim, Sertão Produtivo, Irecê. São mais de 15 grupos de teatro ligados nessa rede. E o que é que a rede promove, Gilberto? A rede tem um projeto que é um projeto de teatro, que é a Mostra de Teatro do Velho Chico, que dá visibilidade aos grupos. E aí, o que é que ela faz? Ela promove formação, qualificação continuada. Depois de 2017, nós conseguimos fazer formação continuada. O que é formação continuada? Com os próprios fazedores, com os próprios profissionais da rede, realizando oficina para os grupos, promovendo também a qualificação e a formação para os grupos que fazem parte dessa rede. E, claro, não deixando de se relacionar com a universidade, por exemplo, a FUNCEB realizou no território do Velho Chico uma ação, um seminário de circo e teatro. E aí, o que é que a rede faz? Ela faz a produção para receber esse evento, receber essa atividade, articula alimentação, hospedagem, através de quem? Através do poder público. O poder público de Botirama, por exemplo, a Secretaria de Cultura sempre apoiou, e outras secretarias também, né, de outros territórios. E a rede ela tem um papel político, né? É importante dizer isso, né? Nós saímos aí de compreender onde ela está presente. São mais de 10 cidades que fazem parte da rede, são mais de 15 grupos, mas a rede ela também tem um papel político. Por que ela tem um papel político no macro território? Porque nós orientamos e provocamos para que os componentes dos grupos de teatro participem dos conselhos de cultura de sua cidade, participem da construção da Lei Aldir Blanc, nesse momento agora da pandemia. Então, a gente dá suporte a esses grupos, conversa com esses grupos, se reúne, entendeu? Articula. A rede, ela se posiciona, ela não fica calada, não. O que está acontecendo no Teatro da Bahia, a rede, ela atua. Atua como? Quando, por exemplo, agora, surgiu aí o curso de teatro EAD, um curso de teatro EAD, à distância, né? Por quê? Aí a gente sempre questiona assim, o curso já existe aonde? Em Jequié, já existe em Conquista esse curso presencial. Por que esse curso presencial não vai para Caetité, não vai para Ibotirama? Por que não? Então, assim, a rede se posiciona, vai lá e manda um documento para a diretoria e procura as pessoas, procura saber como é que se articula isso, porque nós precisamos de formação e qualificação superior no interior. E no interior nós temos poucas, na parte sudoeste nós temos Conquista. Mas vocês acham que é fácil, por exemplo, um ator sair de Caetité para estudar em Conquista, ou Ibotirama, sair do lado oeste, lá de Barreiras, São Desidério? Então a gente precisa de formação superior para que os profissionais
trabalhem de forma qualificada, né? Tem um trabalho qualificado, mas é muito na raça. Outra coisa também que a rede se posiciona politicamente é quando a gente percebe que o Estado ele tem uma ação de desenvolver um projeto, onde, por exemplo, um dos projetos foi Se Mostra Interior, convocatória da FUNSEB, né? Da FUNSEB do Gamboa. É lindo o projeto, não tem nada de errado, nós não somos contra nem a FUNSEB nem o Gamboa. Mas por que não fazer o investimento do interior para o interior, e não do interior ir para a capital mostrar o teatro? A gente precisa fazer com que os investimentos saiam também da capital e venham para o interior, porque no interior tem uma máquina, tem uma cadeia produtiva do teatro. Talvez na minha fala surja alguma coisa, mas humildemente, tem humildade e verdade. Eu estou aqui representando a rede, e essa fala não é só minha, é uma fala da rede. Antes de eu vir para esse debate, eu procurei todos os componentes da rede, procurei pessoas representantes desse território. Então, assim, a rede ela se posiciona politicamente, ela provoca. Então, a gente quer que o Estado venha para o interior, e não que o interior vá lá para mostrar o que tem de teatro do interior. A gente quer que a capital venha para o interior, ver o movimento de teatro. Sabe por quê? Porque ele existe, e ele tenta se manter durante a vida, tenta se manter vivo. E é difícil se manter vivo, porque os grupos têm um ciclo. Chega a uma certa idade, precisa sair de sua cidade para estudar. E aí os grupos vão morrendo. E quais são os projetos, Gilberto, que a rede aprovou? A rede ela tem uma atuação muito ativa, porque nós saímos do calendário das artes, de uma mostra de teatro, a gente foi para o setorial de teatro, e aí quais são os projetos que são realizados no oeste e sudoeste da Bahia? Gilberto, mais 2 minutos, viu? 2 minutinhos, né? Pronto, eu vou concluir. Isso. Eu estou indo bem rápido aqui. Então, assim, são vários. Depois que a rede ela existe, ela provoca os grupos que participem dos editais públicos, mas que não fiquem refém desses editais. Entendeu? Então, são poucos projetos do setorial de teatro que tinha antes. Agora tem muitos. Teatro de Malicuia, o projeto Na Rota do Teatro, e todos esses projetos têm uma relação de rede. E a rede é uma rede articulada, porque a rede esteve presente também, sabe aonde? No projeto de Escolas Culturais. Teve mais de 5 coordenadores participando de Escolas Culturais. Olha a rede presente aí. Olha o papel da rede. E para fechar minha fala aqui, a rede ela é comprometida com as causas sociais e com a contemporaneidade. Agora, nesse momento, por exemplo, depois de 7 anos, a rede surge agora com um movimento de mulheres de teatro na rede, e elas que estão protagonizando e produzindo uma mostra de teatro de mulheres, que é a mostra online de teatro do Velho Chico, protagonismo feminino. E tudo isso é o quê? As mulheres que estão trabalhando nisso. Quer dizer, agora nós estamos surpreendidos com esse movimento, porque esse movimento tem força. O movimento partiu da Cia Contracapa de Caetité, de Bruna, e de todas as mulheres que fazem parte dessa rede. Então, a rede ela tem um potencial. É isso que eu queria dizer, e queria agradecer a todos e a todas. Espero que eu tenha sido aqui bem objetivo, né? Mas a rede, tem uma frase para finalizar minha fala, é assim, ó, a rede, conversando com o Fernando Dias de Caetité, ele disse assim, você observou que onde não tem o Estado, no oeste, no sudoeste, a rede está presente. A rede está presente humildemente, né? Com muito carinho, mas a gente está atento e querendo construir política pública de cultura através da rede de forma responsável, ética e transparente. Obrigado a todos e a todas. E é isso. Muito obrigada, Gilberto. Vou passar logo para o professor Albino, e na sequência o Kleber vai fazer considerações dele. Então, 15 minutos, professor. Boa tarde a todos, a todas, todes. Queria primeiro agradecer o convite de Raíssa Caldas, dizer que é um prazer estar participando dessa conferência, dessa pré-conferência popular de cultura do interior da Bahia, dizer que fico muito alegre de estar nessa mesa com o Gilberto, com o Kleber, que parabenizar também Quitute pela sua intervenção, destacando a questão da educação e da cultura, que são vitais para a vida do país. Dizer que fiquei muito feliz também com a exposição de Gilberto, da rede, muito interessante. E Kleber é um velho conhecido dos tempos, já há bastante tempo.
Então, acho que é muito importante que essa pré-conferência esteja discutindo o tema da territorialização. Eu acho um tema essencial. E queria começar dizendo o seguinte, eu não entendo que territorialização seja apenas descentralização de recursos ou de cultura. Não, é diferente disso. É muito mais que a descentralização, né? Porque a descentralização pressupõe ter um centro que está se descentralizando, está mandando recursos ou mandando cultura para outros lugares. Eu acho que a territorialização parte de um outro princípio, que é o princípio que é básico, né? Que o território é a cultura, certo? E, portanto, se o território é a cultura, se o território é ambiente onde se gesta, se produz cultura, ele tem que ser reconhecido nas políticas culturais, particularmente nas políticas culturais estaduais, por exemplo. Então, isso é vital. Outro dia, me pediram para escrever um pequeno texto para um livro que ia ser editado no Rio, que foi editado no Rio, um livro que tinha vários artigos sobre territorialização, de vários aspectos, muitos voltados a algumas discussões no Rio de Janeiro, e eu fiz o textozinho e botei lá, território é cultura. E, por incrível que pareça, as pessoas do livro gostaram tanto isso virou o título do livro. Porque eu acho que a ideia da territorialização é exatamente essa, é bem simples assim. Território é cultura. Se território é cultura, ele tem de ser reconhecido como um agente, um produtor de cultura. E, portanto, as políticas culturais devem se debruçar sobre eles. As políticas culturais devem colocar recursos, não só recursos financeiros, mas recursos humanos, formação de pessoas, como o Gilberto colocou, que é importantíssimo isso. Quer dizer, então, isso é a essência da ideia de territorialização. A essência é essa, né? Que o território é cultura. Não é por acaso que, quando eu fui presidente do Conselho de Cultura, nós fizemos uma longa discussão, uma reformulação do Conselho de Cultura, e foi criado no Conselho de Cultura representantes territoriais, que não existiam antes. O Conselho era todo montado em cima de representantes dos setores culturais, que são importantíssimos. Mas uma coisa é representar um setor cultural, outra coisa é representar um território. Porque os territórios são culturais. Os territórios são cultura. Então, isso aí me pareceu fundamental. Veja, eu queria primeiro dizer isso, afirmar o que eu entendo, portanto, como territorialização. Segundo, o que foi feito nesse período anterior sobre territorialização? Qual foi a experiência que aconteceu na Bahia, né? E vou falar não só do período que eu estive à frente da Secretaria, mas também do período de Márcio Meirelles, que é um período fundamental, né? Então, veja, antes de 2007, quer dizer, antes do governo Wagner, as políticas culturais da Bahia eram absolutamente, do estado da Bahia, eram totalmente concentradas em Salvador e poucas cidades. E, em geral, cidades que tinham a ver com turismo, porque era a Secretaria de Turismo e Cultura, ou de Cultura e Turismo. O nome era Cultura e Turismo, mas era muito mais de turismo do que de cultura. E quando o Wagner chegou ao governo, ele criou, então, isso que nós chamamos de territórios de identidade. E Márcio, na secretaria, o secretário na época, ele teve a antevisão de achar que aquilo era importante. E a secretaria apostou muito nisso. E quando eu cheguei na secretaria, já tinha um caminho andado. Eu dei um prosseguimento a isso, inovei em algumas coisas, mas dei um prosseguimento a essa política de territorialização. O que implicou essa política de territorialização? Só pegando alguns dados assim para vocês. Implicou na criação da Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura, que não existia, na criação dos representantes territoriais de cultura, que não existiam antes, das conferências territoriais de cultura, que não existiam antes. Implicou que as conferências de cultura tiveram sempre sua etapa final no interior, quer dizer, com Márcio foi Feira de Santana, depois Ilhéus, comigo foi Conquista, depois Camaçari, nunca, diferente de todos os outros estados, onde a final sempre é na capital, nós nunca fizemos conferência terminando na capital. Implicou a presença da Secult e da FUNSEB em 1000 atividades do IPAC no interior, né?
Só para vocês terem ideia, nós fizemos uma caravana da Secult, junto com a FUNSEB itinerante, nós chegamos a mais de 100 municípios da Bahia, né? Então, a Secult desenvolveu um conjunto de atividades nos territórios da entidade, foi criada uma rede de formação em cultura, com atividade de formação que pegaram toda uma parte significativa do interior. Alguns programas nacionais foram extremamente bem implantados na Bahia e se buscou ampliar muito o número, particularmente dos pontos de cultura. A Bahia foi um dos estados do Brasil que teve o maior número de pontos de cultura, ou teve, ou tem, né? E também essa política, ela envolveu também, além de atividades, quer dizer, algumas atividades que já existiam nas secretarias, elas foram territorializadas. Então, por exemplo, o Festival Nacional 5 Minutos, que era feito só em Salvador, passou a ser feito em Salvador e em outros lugares. Isso aconteceu com várias atividades da secretaria. Um dado importantíssimo é a questão dos investimentos, né? E aqui eu queria dar alguns dados assim precisos. Quando o Márcio tomou posse como secretário, em 2007, menos de 20% do dinheiro investido no Fundo Estadual de Cultura ia para o interior. Menos de 20%. Quando eu saí da secretaria em 2014, os investimentos no interior eram mais do que 40%. Isso é suficiente? Não. Mas isso mostra que, em 8 anos, praticamente dobrou o investimento do Fundo de Cultura no interior. Quer dizer, houve, portanto, uma deliberada política de priorização do investimento no interior. E isso não quer dizer que isso se deu tirando recursos da capital, porque se vocês pegarem os dados do Fundo de Cultura nesse período todo, o Fundo de Cultura cresceu nesse período inteiro. O orçamento da secretaria não cresceu, mas o Fundo de Cultura cresceu. Então, houve investimento na capital e o investimento interior cresceu muito em relação ao Fundo de Cultura. Em relação ao Faz Cultura, aí é mais difícil, porque o Faz Cultura, pelo mecanismo de incentivo fiscal, depende muito das empresas e das empresas apoiarem. Então, ele é um mecanismo que tem uma propensão à concentração imensa, e a propensão à concentração em Salvador. Aí é um mecanismo que, por mais que a gente botasse lá, tentando buscar que fosse mais interiorizado, territorializado, isso não avançou muito. Eu acho que o mecanismo impede isso. Mas Gilberto falou de um mecanismo que eu acho maravilhoso, que foi desenvolvido na Fundação Cultural pela querida Nelly Frank, que foi, na época, diretora da Fundação Cultural, e que fez um trabalho brilhante em desenvolver o que ela chamou, o que foi chamado o Calendário das Artes. Eu estou com uma aluna chamada Juliana Almeida, que está fazendo um trabalho de mestrado sobre o Calendário das Artes. É um trabalho precioso, o trabalho que ela está fazendo, de dados, informações. E é importantíssimo a gente ver como o calendário foi significativo. Como as conversas que foram feitas pela FUNSEB itinerante no interior foram incorporadas, mudando, na verdade, mudando a maneira, a questão dos projetos, a questão da prestação de contas. Os projetos, em vez de serem aquela coisa muito complicada, viram uma coisa super simples de ser apresentada. Quer dizer, então, realmente, o calendário, a disputa no calendário não era a disputa do interior contra a capital, a disputa era por macro-territórios, eram 6 macro-territórios. Então, determinadas regiões do Estado não concorriam com o capital, isso era muito... As bancas de julgamento tinham pessoas daquela região, então isso foi muito importante. Basta dizer que o Calendário das Artes chegou, nos 3 anos que ele funcionou, ele chegou a mais de 110 municípios da Bahia, a premiações em mais de 110 municípios da Bahia. Estou dizendo tudo isso e não quero dizer que esse projeto foi maravilhoso. Isso era o início de um projeto de territorialização. Era o início de um bom projeto de territorialização, de um bom programa de territorialização, de uma boa política de territorialização, e que precisaria ser aprofundada e avançada, né? Não estou afirmando de forma nenhuma que isso acabava, isso completava essa política de territorialização. Esses foram os primeiros passos, nos 4 anos de Márcio e nos 4 anos que eu tive à frente da secretaria. A pergunta que está colocada é: aonde está a territorialização da cultura na Bahia?
eu digo assim, primeira constatação, ela não está em um lugar onde ela deveria estar, que houve um processo de depressão e descontinuidade dessa política. Eu acho que isso é inegável, ninguém vai dizer que não, certo? Essa política deveria ter sido desenvolvida, criticada naquilo que fosse errado, porque, claro, nenhuma política é perfeita, e aperfeiçoada, mas continuada. Isso era fundamental, que ninguém muda uma política em 8 anos. Quer dizer, a política dessa envergadura ela tem que ser 8 anos iniciais e ser continuada, ser aperfeiçoada e se tornar uma política permanente, né? Para que, na verdade, você possa ter políticas culturais estaduais na Bahia, porque senão você não tem políticas estaduais, você tem políticas voltadas para a capital, como era tradicionalmente aqui. Mas onde é que está essa política de territorialização? Onde está a territorialização se não está aonde deveria estar? Ela está em todo lugar. Ela está, por exemplo, ela acabou? Eu acho que não acabou, né? Eu até, quando estava anotando aqui o que eu ia falar, me veio a expressão de Brizola, né? Que é um político já morto, que eu não sou brizolista de maneira nenhuma, mas ele dizia uma coisa que me veio na cabeça na hora, que era assim, deixou de existir essa política? Aí eu botei, a resposta é não. Aí depois eu lembrei assim, Brizola diz assim, um retundo não. Não acabou. Por que não acabou? Porque ela está presente nesse pré-congresso. Se ela tivesse acabado, ela não era pauta desse pré-congresso. Quer dizer, ela está viva porque está nesse pré-congresso e está sendo discutida. Ela está viva porque ela está em cada um de nós. Ela está viva porque a rede de teatro do Velho Chico funciona assim. Porque senão não funcionaria assim. Quer dizer, a territorialização ela está presente em todos que vivenciaram e criaram aquele processo, que foi um processo riquíssimo, belíssimo. Eu digo convictamente, uma das coisas mais interessantes da minha passagem pela secretaria foram as caravanas que a gente fez por toda a Bahia, né? Nós fizemos a caravana na Chapada, uma no Oeste, uma no Sul, do Extremo Sul, do Sul, Extremo Sul, e uma no Semiárido. Eram aprendizados para a secretaria imensos, porque em cada uma das cidades que a gente passava, a gente via o que era a produção cultural daquela cidade, daquele município, porque as cidades, municípios apresentavam o que elas queriam para que o pessoal da secretaria fosse educado, aprendesse com a cultura que se faz, e era surpreendente, e foi assim um aprendizado, eu posso dizer, pessoalmente, aprendi muito, né? E foi muito positivo isso. Então, eu acho assim, por quê? Porque o território tem cultura, porque o território é cultura. E a gente dizia muitas vezes, um episódio que eu sempre gosto de citar esse, a gente dizia assim, a Bahia não tem escola de samba, né? Porque Salvador não tem mais. Esteve no passado, as grandes escolas acabaram, viraram blocos afros, etc. e tal, né? Uma coisa deprimiu a outra. Mas a gente chegou em Caravelas, primeira apresentação, uma escola de samba, na apresentação que se fazia na caravana. Segunda apresentação, outra escola de samba. Pequenas, claro, porque Caravelas é uma cidade de 13 mil habitantes, quer dizer, era, não sei quanta a população hoje, e as escolas tinham tudo, tinham passistas legais, tinha uma bateria legal, tinha porta-estandarte, tinha tudo que uma escola de samba tem. Então, era maravilha. Aí a gente dizia, porra, como nós somos ignorantes? Como é que a gente diz que a Bahia não tem escola de samba? A gente pode dizer, Salvador não tem escola de samba, mas a Bahia tem. Então, era educativo essas caravanas, né? Então, a territorialização está em cada um que passou por esse processo, que foi um processo muito rico, um processo muito lindo, né? E a territorialização está presente em nossa capacidade de lutar por ela. Eu acho que tem que se lutar por ela. Ela tem de ser reconquistada. Ela tem de ser novamente desenvolvida. É fundamental que isso aconteça, né? É fundamental porque, sem a territorialização, dificilmente a secretaria será uma secretaria estadual de cultura, né? E é essencial não só para a secretaria, é essencial para a cultura da Bahia, para a diversidade cultural da Bahia. Quer dizer, uma coisa é uma cultura baiana que se acha que Salvador é toda a cultura baiana, outra coisa é uma cultura da baiana que tem a cultura de Salvador, que é importantíssima, riquíssima, e a cultura de todo o interior, de todas essas regiões, de todos esses territórios. Isso sim seria uma política de diversidade cultural.
a territorialização é fundamental. Não existe diversidade cultural sem territorialização. Não existe estadualização das políticas culturais na Bahia sem territorialização. A territorialização é um fundamento básico, fundamental para que a gente tenha esse patamar novo das políticas culturais na Bahia. E ela foi tão bem iniciada, né? Iniciada por Márcio, continuada na minha gestão, e ela tem tudo, portanto, nós temos uma experiência muito interessante para continuar, para desenvolver, né? E realmente consolidar na Bahia uma experiência distinta, uma experiência rica de territorialização, porque a Bahia merece isso, né? Então, era isso que eu queria dizer. Fiquei muito feliz de ter convidado para essa mesa. Eu acho que é uma mesa ingrata, assim, 1h30 da tarde no sábado não é o melhor horário, mas eu fiz questão de participar porque realmente acho que é um tema vital. Meu parabéns, então, à pré-conferência por ter incluído esse tema. Bem, lhe agradeço, Albino. De fato, é um horário bastante ingrato, mas a gente entrou nessa maratona, foi uma decisão até coletiva, de fazer literalmente essa maratona no dia de hoje, para realizar essa nossa pré-conferência, né? Amanhã a gente tem a plenária popular, mas hoje estamos aqui. O bom é que lembrar que nossos espaços de debate todos estarão salvos nos canais do YouTube. Estamos no canal do YouTube agora do Caquetiba, tem o pessoal participando por lá, e seguimos aqui na sala do Zoom também. Agora eu passo para o Kleber, para poder colocar as considerações. 15 minutos, viu, Kleber? Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria saudar Caquetiba, né, esse coletivo de artistas e agentes culturais dos territórios do interior, e também os territórios de identidade, né, de forma geral, da Bahia, que eu também faço parte. Queria saudar aí o professor Albino, que eu tive a honra também de trabalhar, né, um período na Secretaria de Cultura, na época que Albino era o secretário. E queria saudar também Gilberto Moraes, né, um colega aqui do Território Velho Chico e um amigo pessoal também, que a gente tem uma atuação sempre em rede aqui, né, nas discussões do Território Velho Chico e região. Antes de iniciar a minha fala, que talvez, né, traga outra perspectiva aqui no debate, eu queria recitar um poema chamado Desfile, de minha autoria, que diz assim: minha camisa desnutrida não tem malha, pele nua malhada é a roupa que me veste. Não tem marca a roupa, mas tem raça a pele. Tem classe e luta. Disputa construída entre a roupa tricotada à mão pela velha analfabeta e a malha indiscreta industrial, revestida de chips e diamantes da rainha aposentada. O chão vestido de navalhas, com pontas revestidas de couro e agonia, minha sandália. Seu destino foi traçado, nunca determinado. Elas, minhas sandálias, não precisam dos azulejos brilhantes do shopping, mas dançam capoeira na poeira da batalha. Poeira que banha de ilusões os olhos de quem não vê a roupa malhada sem malha, das milhas de moços sem pão ou palha, para embrulhar o estômago ou a pele. Moças sem mães, nem tralhas, mas com filhos e trilhos quebrados, trilhos urbanos, trilhos rurais, trilhos negados, sem bússolas, prontas para vestir o que couber? Prontas para vestir o que couber? Então, esse é um poema chamado Desfile. Para falar desse tema, né, proposto pela mesa, eu não conseguiria falar assim, sem falar um pouco da minha trajetória. Igual o Gilberto conseguiu expor na sua fala, né, eu não consigo separar a minha trajetória aqui no Território Velho Chico, né, um artista, um poeta que veio de São Gabriel, território de Irecê, nascido lá em São Gabriel, criado no meio da cantoria de São Gabriel, né, que foi morar em Barreiras para fazer faculdade na UNEB e que, de certa forma, acabou parando aqui no Território Velho Chico. Então, assim, Kleber Duão, muito antes de trabalhar na Secretaria de Cultura, já teve uma atuação aqui no território. Então, assim, em 2005, eu fui relator das oficinas territoriais do Colegiado do Território Velho Chico, muito antes, né, do governo Jacques Wagner, né, de ter adotado a política territorial, né,
a política de territórios de identidade. Aqui o território Velho Chico ele já tinha sido homologado pelo MDA, na época existia MDA, e 4 territórios da Bahia foram os primeiros territórios homologados, né? Então, nós tivemos o território Velho Chico, se eu não me engano, Cisal, Irecê e Chapada. E foram os territórios que primeiro se organizaram e foram homologados na Bahia, certo? Muito antes do governo adotar a política territorial. Nessa época, existia uma coordenação estadual dos territórios, chamada CET, que ainda existe hoje. E ela tinha uma atuação muito forte na Bahia, a sociedade civil ela tinha uma atuação muito forte. Apenas com a eleição do governo Wagner é que o governo começou a adotar e abraçar o debate territorial e a política territorial. É muito claro, é muito importante dizer isso, viu? A política territorial, ela nasce da sociedade civil organizada. Deixar claro isso que é muito importante. Então, assim, Kleber Dom, ele trabalhou como relator das oficinas territoriais do Velho Chico em 2005. De certa forma, eu trabalhei em um projeto com o Movimento SETA, 2006, 2007, aqui no território Velho Chico, né? Então, assim, eu sou formado em pedagogia e eu trabalhei como assessor técnico em assentamentos rurais ligados ao Movimento SETA. E existia uma associação, ainda existe, né? Naquela época, que era a nossa contratante, chamada Cactus. Olha que interessante, Cactiba, Cactus. Foi a associação que me contratou, né? Pelo Movimento SETA para acompanhar assentamentos rurais no território Velho Chico. Eu também tive a oportunidade de, pela Fundifran, a Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco, que hoje eu sou conselheiro, né, de coordenar um projeto chamado Saberes das Águas. Saberes das Águas ele teve uma atuação no território Velho Chico, no território de Irecê e no território do Sertão de São Francisco, atendendo os municípios de Pilão Arcado, Remanso, Xique-Xique e Barra. E nós atendimos nesse projeto Saberes das Águas 1.800 pescadores e pescadoras artesanais, né? Uma perspectiva de um projeto pedagógico de alfabetização de jovens e adultos, pescadores e pescadoras, na perspectiva de Paulo Freire, né? Foi uma parceria que a gente fez com o Ministério da Educação naquela época, governo Lula. E em 2009, aí é que acontece um concurso REDA para selecionar os representantes territoriais de cultura da Secult, na época com Márcio Meirelles, Ângela Andrade, né? E eu fiz a seleção e assumi a função de representante territorial de cultura do Velho Chico, né? Depois de mim veio João Pereira também. Então, assim, eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, junto com Meirelles e Ângela, como representante territorial. Albino assumiu a Secretaria de Cultura, o professor Albino, e eu continuei como representante territorial mais uns 2 anos, mas aí também eu acabei exercendo uma função de coordenador regional do Oeste da Bahia, né? Então, além de trabalhar no Velho Chico, eu fazia um trabalho de coordenador macroterritorial, que é um conceito até muito doido, né? Esse macroterritorial. Mas, de certa forma, eu trabalhava acompanhando os territórios aqui do Oeste e também o território de Irecê, né? Acompanhava o trabalho dos representantes territoriais. Aproximadamente fiquei 5 anos na Secretaria de Cultura, e depois que eu saí da Secretaria de Cultura, eu continuei desenvolvendo algum trabalho a nível territorial. Então, fiz parte da Câmara Temática, coordenei algumas mostras e alguns festivais territoriais, e junto com o João Pereira, na época ainda representante territorial da Secult, depois de mim, né, aqui no Velho Chico, nós trabalhamos um projeto de rede de cooperação cultural do território Velho Chico. Um projeto aprovado inicialmente pelo edital Territórios Culturais da Secult, vale salientar, criado em 2009, né, e aí ele foi sendo melhorado na gestão de Albino também, e chegou ao que é hoje. Ou seja, eu não sei ainda, precisamos avaliar o que é hoje. E nós também aprovamos esse projeto de rede de cooperação do território Velho Chico pelo Ministério da Cultura, né, na época de Dilma. E aí nós continuamos trabalhando nesse sentido. Então, essa é a minha trajetória, basicamente, e como é que eu adentro ao debate sobre política territorial e como é que eu participo da Secretaria de Cultura do Estado e volto novamente para a sociedade civil, certo? Porque um local que eu sempre estive, né? Mas existia uma função no poder público, sempre em diálogo com a sociedade civil. Por que eu trago essa minha trajetória, né? Porque o território, ele é enxergado pelo poder público, né? Inclusive foi adotado pelo governo federal na época de Lula, 2003, 2004, né? E apenas quando Jacques Wagner assume na Bahia, é que se adota, de certa forma, uma política territorial, né, efetiva, certo? Ele é enxergado como território de governança, né, de políticas públicas. Então, o território, a partir do momento que o Estado abraça, ele é enxergado como território de governança de políticas públicas.
Mas o conceito de território, ele é muito mais amplo também, porque o território ele é um espaço de disputa, desde que o mundo é mundo e desde que o Brasil é Brasil, né? Então, as políticas territoriais, elas, de certa forma, foram abraçadas pelos governos, mas elas nascem de disputas territoriais. Não só territórios simbólicos, né? Mas de territórios físicos, digamos assim, certo? Que estão relacionados, de certa forma, né? Os territórios indígenas, desde a chegada dos portugueses, são territórios em disputa. São territórios em disputa. Ainda hoje, nós estamos vendo aí, no governo atual, o que é que está acontecendo com os territórios indígenas, desde 1500. Os territórios quilombolas, os territórios camponeses, os territórios rurais, desde as capitanias hereditárias, são territórios em disputa. E aí o papel da sociedade civil, dos camponeses, dos movimentos sociais, nessa disputa por território físico e também por território cultural. Os territórios de identidade também estão em processo de conformação, debates e discussões. É tanto que mesmo os territórios de identidade na Bahia, eles sofrem modificações, né? Então, assim, de 2007 para cá, os territórios já tiveram várias modificações, né? Através de um diálogo, através da busca de um consenso, mas, de certa forma, os territórios eles vão mudando. O município que era de um território se identifica mais com outro, o município que era de outro se identifica mais com aquele território, né? Então, de certa forma, os territórios também eles estão em processo de conformação e disputa e debate e conflito e busca de consenso, né? Certo? O Cactiba, que é esse coletivo de agentes e artistas culturais do interior baiano, que, de certa forma, nasce dessa emergência cultural da Lei Aldir Blanc, mas que já existiam, não é? E que propõe uma conferência. A ideia central, aí eu já coloco a opinião de Kleber, é retomar a importância do protagonismo de artistas e agentes culturais do interior e dos territórios de identidade. Novamente, se colocando como espaço de disputa, na busca de um consenso, mas um espaço de disputa, onde a sociedade civil, os artistas, grupos e coletivos se organizam para disputar, para protagonizar uma política pública, certo? O professor Albino colocou várias questões com relação a avanços, né? Onde é que está a política territorial hoje? Certamente está em Clebedoão, né? Certamente está em Clebedoão, pela essa passagem no território Velho Chico, pela essa passagem pela Secretaria de Cultura, por estar aqui também debatendo a política territorial, né? De alguma forma colocando um pouco da minha trajetória. Mas você pega, por exemplo, a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial em 2003. Nós temos aí o início de uma abordagem territorial na Bahia em 2007. A partir de 2007 para cá, e muito antes disso, nós tínhamos uma atuação de uma organização da sociedade civil, vale salientar, ONGs e movimentos sociais, através da Coordenação Estadual dos Territórios, que era um organismo, ainda é, né, da sociedade civil, e que teve uma atuação muito importante no governo Paulo Souto, vale salientar. Antes de Jacques Wagner, o governo estadual não abraçava a política territorial e eu participava aqui no Velho Chico. A CET tinha que partir para cima para poder conseguir desenvolver algum tipo de ação, de algum tipo de movimentação, né? Até 2006. Então, a CET, hoje, de certa forma, ela também está precisando se mobilizar, está precisando colocar em pauta essa questão da política territorial e tentar convencer, né, de certa forma, que ela seja implementada de fato, porque nós estamos num processo aí de recuo, né, a olhos vistos. A adoção da abordagem territorial, a partir de 2007, ela trouxe vários avanços, né? Então, assim, foi instituído o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial em 2010. Quem acompanha a política territorial sabe disso, né? O Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial, e a Secretaria de Cultura tinha cadeira também. Nessa época, quem era a representante da Secult era a Ângela, e eu era o suplente de Ângela, vale salientar. Participei de várias reuniões desse Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial. Ele existe ainda, a atuação dele também está precisando, ele está precisando voltar a atuar. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial está parado, pelo que eu sei, está muito devagar. Então, a Secult tinha cadeira e eu era vice, eu era tipo o suplente de Ângela Andrade nesse conselho, né? Uma coisa que não podemos esquecer também, que eu acho que é uma coisa importante de avanço, que o governo Wagner aprovou os princípios e diretrizes e objetivos da política de desenvolvimento territorial, né? A Lei 13.214 de 2014, né? Essa lei também, a gente cita, quem é do campo da cultura, cita muito a Lei Orgânica de Cultura, em alguns momentos a gente cita a Lei do Plano Estadual de Cultura, né? Duas conquistas importantes de Meirelles, mas um papel fundamental do professor Albino, né? Com relação à Lei Orgânica de Cultura da Bahia e o Plano Estadual de Cultura, ou pelo menos a lei do Plano Estadual.
né? Mas nós não podemos esquecer também da Lei 13.214, que estabelece os critérios e diretrizes da política de desenvolvimento territorial na Bahia, não só para a Secult, mas para todas as secretarias. Importantíssimo aqui, como um avanço também, né? E que, de certa forma, vai sendo esquecida, né, pelas próprias secretarias, viu? Nós tivemos também, gente, uns resultados importantes. Os PAAs participativos, 2008, 2011, 2012, 2015, com protagonismo social dos territórios, né, foi a partir do debate territorial. Eu participei de todos. Os PPAs, os planos plurianuais. Isso já é fruto da política territorial também, né? Conferências territoriais, como o professor Albino colocou, de diversos setores. Então, as conferências territoriais tiveram um papel fundamental. Talvez precisa retomar. Nós estamos aqui para cobrar, né? Conferências territoriais, eu lembro, como hoje, a Lei Orgânica de Cultura da Bahia foi construída em conferências territoriais, municipais e estadual. O professor Albino conseguiu pressionar e mobilizar aí, através de sua articulação política, a Assembleia para votar a Lei Orgânica em 2011, se eu não me engano, né, em 2011, praticamente por unanimidade. Mas ela foi fruto de um debate em conferências territoriais. A Lei Orgânica ela nasceu do debate participativo. E o Plano Estadual de Cultura, eu não diria o plano, mas a lei do Plano Estadual de Cultura também nasceu em conferências também. Os debates eles são fruto de conferências. Vários editais territoriais, ou pelo menos editais com cotas territoriais já foram lançados. Eu defendo muito o edital Territórios Culturais, mas vários outros editais também foram lançados, né? Inclusive na época de Albino, os editais setoriais, pensando também em cotas territoriais. O edital Territórios Culturais, que nasce com Ângela Andrade e Márcio Meirelles, né? Que eu acho que é uma política que deve continuar, inclusive com a Lei Aldir Blanc, certo? Hoje existe um incentivo muito grande com relação aos consórcios públicos, eu acho importante. Acho que mais os consórcios públicos, de certa forma, eles estão tirando a participação da sociedade civil. Prefeitos se unem para debater determinadas ações em algumas áreas e, de certa forma, a sociedade civil fica meio ali sem participar, né? A gente precisa que os conselhos de desenvolvimento territorial voltem a ter protagonismo no debate de políticas públicas. E é importante manter os consórcios, fundamental para algumas áreas e alguns serviços, inclusive culturais, mas não se pode negar a participação da sociedade civil. E eu volto a dizer, a sociedade civil ela é protagonista do desenvolvimento das políticas territoriais, adotadas pelos governos, mas que nasce da sociedade civil, porque nós estamos aqui entendendo o território como espaço de disputa, né? Não só físico, mas também simbólico, certo? Então, assim, 2 minutos, viu? Beleza, estou fechando. E aí, fruto de toda essa movimentação, nós temos aí a territorialização de secretarias do Estado. E aí eu posso dizer que na Secretaria de Cultura, quando eu estive na Secretaria de Cultura, foi a primeira secretaria do Estado a adotar a política territorial, foi a Secretaria de Cultura do Estado. Albino manteve essa política. Mas nós temos aí, desde 2017, que nós estamos sem representantes territoriais na Secult, certo? Nós tivemos editais. Eu sei que a política cultural não se resume a editais, mas eu defendo os editais também, é uma parte da política cultural, né? Nós tivemos editais na Secretaria de Cultura em 2015, tivemos em 2017, não, em 2017 não tivemos, não, tivemos em 2015, tivemos em 2016 para executar em 2017 e tivemos agora em 2019, gente, para executar em 2021, porque não vai dar tempo de realizar em 2020. Então, assim, há uma descontinuidade dos editais setoriais, né, muito trabalhado na época de Meirelles, Ângela e Albino. Há uma descontinuidade, está claro, entendeu? Isso aí está claro aos olhos vistos. E há também um recuo com relação às políticas territoriais. A prova é que nós estamos sem representantes territoriais desde 2017. Beleza? Então, assim, para fechar minha fala, a ideia do Cactiba, e aí é uma opinião pessoal de Kleber, não é sectarismo. Aí Kleber, especialmente, não gosta do sectarismo, porque o sectarismo ele se traduz em fundamentalismo. E nós sabemos o que é que fundamentalismo faz, né? Olhe para o governo Bolsonaro e veja como é que os fundamentalistas evangélicos estão fazendo nesse país, né? Ou estão contribuindo para fazer. Eu estou falando dos fundamentalistas. Então, o sectarismo ele é muito perigoso, mas a defesa das políticas territoriais que o Cactiba faz, a defesa do interior que o Cactiba faz, não é para colocar capital versus interior. É para defender também a descentralização lá em Salvador, que chegue também as políticas culturais, cheguem nas periferias, nos bairros, e a descentralização aqui também nos territórios de identidade, que às vezes ficam em 3 ou 4 cidades. Nós queremos que cheguem aos centros e que cheguem também às periferias. E eu acho que esse é um trabalho nosso, beleza?
Eu não sei se a minha fala ela foi propositiva, mas assim, a ideia foi trazer também algumas questões que nem Gilberto trouxe, e também o professor Albino contribuir também com a fala do professor Albino. É isso, viu? Eu não sei se eu contribuí. Vamos para frente, que atrás, né, gente? Valeu, galera. Muito obrigada, Kleber. Todo mundo contribuiu sim, viu? Estamos com algumas questões que estão sendo colocadas no YouTube, e aí eu quero só salientar que, de fato, a gente hoje está em maratona, então vamos ter aí pouco menos de 1 hora agora para a gente conseguir fazer um certo debate e pensar algum acúmulo, né, de todos esses elementos que foram colocados pelas 3 falas iniciais. Vamos fazer inscrições aqui no nosso chat dentro da sala do Zoom, para quem deseja fazer alguma questão ou colocar alguma reflexão, né? Dentro de 3 minutos, a gente faz a inscrição aqui no chat e cada pessoa tem 3 minutos para fazer suas colocações. Quem quiser já pode se inscrever. E aí eu vou colocar, para iniciar, né, um pouco esse debate, uma pergunta que vem do YouTube, do Isaac Silva. Sim. Com tudo de bom nos primeiros governos, qual a razão da perda de continuidade nos últimos anos? Isso se referindo a tudo que foi trazido pelas 3 considerações iniciais, né? Trago essa primeira reflexão e deixo aberto o chat aí para quem quiser fazer suas inscrições para fazer as colocações de 3 minutos. Pronto, temos já inscrições aqui no chat. Marina, Rodrigo, Pezão e Pedro Som. Então, 3 minutos, Marina. Na sequência, eu chamo o Rodrigo e o Pedro Som. Olá, boa tarde. Felicidade assim, imensa mais uma vez, né? Assim, muito emocionante. Cheguei até a chorar aqui ouvindo o professor Albino falar, porque eu estava em todas as conferências, né? Na municipal, estadual, fui para a territorial e fui para a nacional, e nas de 2013, e que foram muito ricas, e que a gente viu esse caldo engrossando aí, né, de políticas territoriais. Mas é muito triste de ver todo aquele trabalho descer pelo ralo, porque eu vou falar novamente, tá, gente? Uma coisa que eu falei de manhã, porque ontem, na reunião do Conselho, quase todos os membros da sociedade civil falaram de territorialização referentes à Lei Aldir Blanc. E isso, no final da reunião, foi totalmente abafado, abriram o ralo para descer e para não se enriquecer esse debate, não se ter uma ação na prática, né? E isso é muito real. Eu estou trazendo novamente esse assunto. Eu sei que vai ter gente que vai me descer a porrada por eu estar falando da reunião do Conselho aqui, mas o fato é que o Conselho, eu acho que Albino vai concordar comigo, e acho que a maioria de vocês, o Conselho é a representação principal, é o espaço de fala entre a sociedade civil e a Secretaria de Cultura, né? É o caminho que a gente tem. E aí a gente está ali representando essa fala, e quando a gente não é ouvido dentro da própria reunião do Conselho, isso é muito doloroso, sabe? A gente fica ali doído até o final, né? Enfim, então, acho que a gente precisa estar muito atento. Acho que de manhã já foram pontuadas algumas coisas importantes, e depois no grupo, né, do WhatsApp se falou mais sobre isso, sobre a gente fortalecer os nossos territórios para dar continuidade a essa ação que já existe, que foi dita por muitos companheiros e companheiras aqui, sobre que essa territorialização, na verdade, a política de territorialização é reconhecimento da cultura territorial, porque ela existe. Eu faço todo dia, sabe? O Kleber faz todo dia, Pezão faz está todo mundo, na verdade, está todo mundo aqui trabalhando. A gente, mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, a gente está trabalhando. Então, na verdade, esse reconhecimento dos espaços públicos, das secretarias, do setor público, é uma obrigação, na verdade.
E eu queria falar de uma outra coisa, que é fora um pouquinho da curva. É rapidinho. Pedi para você ser bem rapidinho, pronto. Tá, e eu vou falar, assim, eu estou aqui diferente do que eu estava de manhã, estou maquiada e tal, porque eu dou aula de dança de inspiração cigana. Eu não sou cigana, não tenho nenhum vínculo com a comunidade, sou uma apaixonada por essa cultura e não escuto falar dela em nenhum momento. E a cultura cigana ela está em todos os territórios e eu acho importante que a gente busque quem pode falar sobre isso, porque é uma das comunidades que é mais posta de lado quando vai se debater sobre cultura e que influencia a cultura mundial, né? Quem toca violão deve saber que veio dali e uma série de outras coisas. Então, é isso. Muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigada, Marina. Eu vou chamar na sequência o Rodrigo Vanderlei. Boa tarde, gente. A correria tá grande, mas tá bem produtiva, hein? Bom demais mostrar tudo aqui. Então, assim, eu só queria fazer algumas colocações, assim. Eu acho, professor Albino, que território é um pouco então para da dicotomia entre Salvador e, né? Mas na verdade não é por ser Salvador. Se fosse Itiúba que tivesse a concentração de renda, de interesses e de serviços e de bens de cultura, né, para a população, a gente teria que discutir. A questão não é ser Salvador, a questão é a concentração. A questão não está, né, no local específico, mas na hiperconcentração de uma política pública. Podia ser qualquer um. O pessoal fala, porque nós e eles, não é isso, né? E aí muito Kleber nesse sentido. Salvador tem suas zonas de invisibilização e de ausência, que não tem política pública. Então, dentro de um território, existem territórios. Muitos deles descobertos. Porque é um território periférico, muito pouco conhecido por política pública de Estado, e muito menos, né, hoje em dia, do governo federal. Existem municípios que são a borda desse território. E dentro desses municípios, existem a borda, sabe? Por exemplo, dentro de Campo Formoso, Laje dos Negros, um território periférico desassistido. Então, o território está em todo lugar. O problema não é Salvador. O problema não é o interior. O problema não é a dicotomia. O problema é a concentração. É isso que a gente tem que discutir. Quando a gente vai para a reunião do conselho, eu falo de boa mesmo, que aquilo aí para mim eu acho que é um espaço de formulação de política pública, de debate amplo, e eu acho que é público. A gente pode debater aqui sim sobre o que foi aquilo lá, né? E vem um discurso, porque pelos nossos dados, Salvador foi mais impactado. Aí eu fiz uma brincadeira no grupo da Lei de Blanc e eu falei, claro, estão usando um instrumento de análise errado para poder identificar quem foi mais impactado ou não. O instrumento de análise está errado. Estão usando o microscópio para olhar a Lua. Todo mundo sabe que para ver a Lua daqui da Terra a gente precisa de uma luneta, né? De um telescópio, de um diabo desse aí, que eu não entendo nada dessa coisa. Mas se você usar o microscópio, não vai existir a Lua. A Lua está lá. Ela brilha para a gente. Ela recebe a luz do Sol e a gente vê. Mas se a gente usar o instrumento errado, a gente vai chegar a conclusões absurdas, como foi essa defendida pelo presidente da FUNSEB, que infelizmente eu achei infeliz. E, ao mesmo tempo, eu sinto que existe uma cosmologia, um pensamento generalizado de que, e aí faz todo sentido, porque a gente está dentro de uma ótica, e a política pública da cultura, como não tem mais, e aí a gente diz méritos de quem sempre esteve invisível ou ausente na política pública, né, para alguém que está recebendo formação, capacitação o tempo inteiro. É óbvio que vai ter problema, sabe? Aí, o que eu queria falar era da cosmologia. Lá atrás, quando se falou em cotas raciais, discutia, a gente vai reduzir o nível da universidade, o pensamento vai desqualificar,
Não existe preto capaz de estar na universidade. Era esse o argumento. E esse argumento eu escuto agora. Não existe gente qualificada no interior, nos territórios do interior para disputar. É mentira, gente. Estão mentindo para a gente. Né? E eu não estou falando que isso vem do Estado ou que vem... Mas existe, né? essa perspectiva do mundo. E a gente precisa desconstruir. Como é que a gente desconstrói? Fazendo espaço de debate, formulando, modulando, pensando, enfrentando a fora de vez em quando, mas é isso. A gente precisa amar e mudar as coisas, porque interessa mais. E aí a pergunta é, a volta do que não foi está no processo. E eu acho que a completude é a Bahia ser um estado. Poesia, um estado de música, de arte, de cultura popular, de dança cigana, né? É isso. Obrigado. Eu não sei se eu encaminhei nada aí, mas eu... Rodrigo, como sua fala oscilou um pouco, se você puder botar essa questão final que você fez no chat de forma escrita, vai ajudar muito, porque eu acho que essas colocações, elas servem como proposições mesmo de a gente refletir, né, em possíveis ações. Inclusive, eu, na minha condição aqui de mediação, quero fazer um encaminhamento, porque, de fato, a gente tem um tempo reduzido, e esse debate, ele é um debate que precisaria da tarde inteira para ser realizado da forma que a gente deseja, e eu quero encaminhar aqui na próxima fala, que é a do Pedro Som, a gente encerre as inscrições, eu já vi que a Lisidoro pediu a fala, a gente encerre as inscrições para que os 3 debatedores possam fazer suas considerações, para a gente também não atropelar a mesa que vai vir na sequência. E aí, além desse encaminhamento, eu encaminho que a gente, enquanto coletivo organizado, pense na construção de um espaço específico de debate sobre territorialização semelhante a esse futuramente. Eu acho que a gente vai conseguir construir uma pós-conferência, né, que isso é algo que já está projetado, e eu acredito que discutir territorialização lá na frente, né, depois da Conferência Nacional, seja algo fundamental. Então, eu passo a fala para Pedro Som. Na fala dele, a gente encerra as inscrições e segue para Elias Isidoro na sequência. Vai lá, Pedro. Raíssa, boa tarde a todos. Serei rápido. Aqui é Pedro Som, cabra de Jeremoabo e do Território Semiárido Nordeste 2. E até para me congratular com Albino Rubim, com Kleber Duão, com Gilberto, por essa grande aula de territorialização. Eu fico muito à vontade com o Albino, e que prazer, Albino, revê-lo, eu que fui RTC junto contigo, e não só dinamizamos a cultura em nosso território, mas aprendi muito com Vossa Senhoria, a quem eu quero agradecer pessoalmente. Agora, o Albino, os representantes territoriais de cultura praticamente é uma política quase finda, né? Como o Kleber muito colocou aí, desde 2017, que não tem. Você, Rubim, apoiou, incentivou, fez acontecer a territorialização. Não posso esquecer da Caravana de Cultura, que no meu território veio a Cipó, veio a Ribeira do Pombal, veio a Banzaê, locais que antes não tinham essa presença efetiva do Estado. E eu queria que você, na sua fala final, falasse aí um pouco sobre essa questão do RTC. O que você pensa verdadeiramente? É necessário? É importante? Era isso, Raíssa. Parabéns pela excelente conferência que estamos tendo, viu? Muito obrigada, viu, Pedro? Agora é Elias Isidoro. Olha, não registrei novas inscrições, então, quando terminar a fala de Ali, a gente volta para os debatedores, certo? Cadê Ali? Conseguiu desativar o microfone? Joilson, por favor, ativa o microfone de Elias Isidoro. Pronto, Eli, agora foi. Ok, prontinho. Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui, né? Iniciar parabenizando aí pelas falas de Gilberto, professor Albino e Kleber. Gilberto e Kleber, aí, dois parceiros de luta. E, assim, eles trazem questões muito, muito interessantes, muito importantes para a questão da territorialização, né? E aí, assim, eu gostaria, nessa minha fala, de perguntar para Gilberto, para ele fazer uma
colocação no sentido de colocar para a gente como que esse enfraquecimento, eu vou chamar assim, mas como o professor Albino colocou, ela não acabou, ela continua aí, então eu vou chamar isso de enfraquecimento dessa política territorial, ela tem afetado as ações da rede, certo? Da rede Teatro do Velho Chico. E aí, na fala do professor Albino, ele traz questões muito favoráveis, e aí essa questão do território enquanto cultura, isso é bastante importante. E aí eu queria perguntar para ele como ele vê, dentro do decreto de regulamentação da lei Aldir Blanc, uma lei importante para a descentralização das ações da política cultural, para fazer esses recursos chegarem na ponta, como que ele vê a falta dessa questão da territorialização dentro desse decreto, que está posto lá. Rodrigo chamou a atenção na fala dele, inclusive, disso. É que isso afeta a questão do desenvolvimento, inclusive, da execução da lei. E aí, Kleber fala aí da desconcentração das ações, enfim. E aí tem uma questão que, assim, o que é preciso ser feito nesse sentido? E aí, quando a gente pensa nas ações do Cactiba, a gente está pensando justamente nisso, e Kleber traz isso com muita propriedade. Eu queria parabenizar, inclusive, a ele, isso de pensar fugindo dessa concentração, não só na capital, mas fugindo dos grandes centros, dentro das cidades, levar essas ações também para outras áreas das cidades, enfim, do Estado, fazer com que essa política cultural ela chegue, de fato, na ponta, para todo mundo, sabe? Então, o que é preciso fazer para isso? Então, se o problema, como estão colocando, em algumas discussões, coloca que o problema é a formação, então vamos formar as pessoas. A primeira ação é essa. Então, se a gente está detectando isso, vamos formar, vamos criar oficinas, cursos para capacitar essas pessoas, fazer com que as pessoas tenham as mesmas condições de participar, de concorrer, já que a gente vive num mundo que é de competição, né? Então, é isso, muito obrigado. E eu vou colocar aqui no chat uma promoção que a gente está fazendo, voltada aí para todo mundo, para todo mundo que está participando aqui do Cactiba. A gente tem uma peça de teatro hoje à noite, eu vou colocar aqui no chat para não tomar mais tempo, tá bom? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Ali. A gente retoma, então, para os nossos debatedores. Vamos iniciar com 5 minutinhos, assim, de considerações de vocês. Vai ser um trabalho um pouco ninja, de tentar sistematizar nesse tempo. Mas aí eu quero só reforçar, antes disso, essas duas questões que surgiram no chat do YouTube, né? Uma que foi feita por Aloma. Como seguir defendendo a descentralização dos recursos da cultura quando nos deparamos com uma gestão estadual que escancara a falta de vontade de implementar a política de territorialização? E uma outra questão que foi a vinda pelo Isaac Silva. Sim, com tudo de bom nos primeiros governos, qual a razão da perda de continuidade nos últimos anos? E aí ficam essas questões também para que vocês façam suas considerações. Acho que a gente pode voltar, Gilberto, o professor Albino, e na sequência o Kleber. Gilberto, está aí? Sim, estou aqui. Pronto. Então, Gilberto, estou contando aqui 5 minutinhos, beleza? Beleza. Ele fez... Primeiramente, eu queria agradecer o Cactiba e parabenizar toda a organização do evento, dessa atividade super importante para a Bahia, para as políticas públicas. Bacana, né, ter um movimento potente desse e a sociedade civil se articulando, né? Ele fez uma pergunta aí, que eu quero... Ele perguntou aqui, como o enfraquecimento tem afetado as ações da Rede Teatro do Velho Chico? Ela tem afetado porque quando você tem um processo de política pública que está sendo implementado, que tem uma continuidade, você tem uma força política, você tem uma força nos territórios, os grupos têm ações, os grupos conseguem permanecer e respirar, né, nos territórios, porque quando você fica mais de 3 anos sem edital, aí os grupos começam a se dispersar.
Uma coisa é você realizar um projeto, não um projeto seu do umbigo, mas um projeto de uma cadeia produtiva, num macro território, de uma linguagem artística, que não é só a linguagem do teatro, nós estamos falando da cultura popular, nós estamos falando da identidade de um povo, da identidade do povo desses territórios. E aí, quando você tem recurso financeiro para fazer isso, de forma direta, você faz o quê? Você tem potencialidade, você consegue organizar, você consegue... E quando você não tem recurso financeiro para isso, o que acontece? Você faz de acordo com o que é possível. Então, só fazer com o que é o possível na raça, a gente vai continuar fazendo, mas enfraquece o movimento, porque não conseguimos articular coisas, por exemplo, pagar o cachê dos grupos, não conseguimos promover mais formação, e aí vai fazendo de acordo as possibilidades. Então, tem afetado muito a rede de teatro do Velho Chico, a descontinuidade das políticas públicas na Bahia, né? O professor Albino aí teve uma fala muito importante aí, ele falou sobre a caravana, e eu queria dizer, professor, que a caravana itinerante da FUNSEB, a caravana que foi para o interior da Bahia, foi percorrer o interior, sabe o que é isso? Relação humana. Sabe o que está faltando na Secult? Está faltando relação humana. Nós perdemos a relação humana. Quando nós não temos o RTC presente nos territórios, o que é que nós não temos? Isso é enfraquecimento. Enfraquece a rede, enfraquece os coletivos, enfraquece os movimentos. Aí que está o enfraquecimento. Não está continuando. Por que não está continuando? Se o RTC tinha um papel tão importante nesse território de articulação, de mobilização, de dar suporte agora, por exemplo, para os territórios, para os municípios do território. Quem é que está dando suporte agora sobre a Lei Aldir Blanc? Quem é? Nós não temos essa relação humana. E a Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB, é uma instituição que tem uma relação muito próxima com os proponentes, com os artistas, com os trabalhadores da cultura. E essa caravana foi muito importante, porque ela conseguiu se aproximar, ela conseguiu estar presente, ela conseguiu ver de perto o que é o movimento de cultura na Bahia, em toda a Bahia, a cultura da Bahia. E aí, eu queria pontuar que enfraquece não só a rede de teatro do Velho Chico, mas quando a gente tem uma política de edital, o tempo todo nós estamos, sabe, fazendo o quê? Nós estamos disputando entre si quem ganha o projeto. A gente precisa dar um passo à frente da política do edital. A gente precisa que o Estado, que a Fundação e que a Secult, ela cuide, sabe de quê? Dos movimentos estratégicos que cuidam por exemplo, a linguagem do teatro. Nós temos a Caravana Itinerante de Teatro da Chapada, uma caravana fantástica. Nós temos o Festival do Caroá, lá em Poções. Nós temos a Palhaceata de Ilhéus. Nós temos o Festival Maré de Março. Nós temos isso tudo na Bahia. Estou falando nós temos, porque eu como um homem de teatro. O Festival de Teatro da Caatinga, lá em Irecê. O FIUT, em Salvador. O FIAC, em Salvador. O Festival Teatro de Wellington Monte Claro, lá em Juazeiro. Quer dizer, quantos outros movimentos da linguagem do teatro que mantêm os grupos dessa região. Imagine aí, pense aí, a quantidade que tem na Bahia. E por quê? Por quê? A pergunta é por que a gente vai ficar o tempo todo disputando entre si o edital? A Secult não pode continuar agindo com as instituições de ações continuadas. Imagine a instituição que é mantida tanto tempo, igual o Teatro Popular de Ilhéus e outras instituições, a Casa Nise Teixeira, agir como uma relação do edital. Não tem que ter relação do edital, gente. É uma relação continuada, é relação próxima. A gente precisa que o Estado se preocupe com por que a mostra de teatro do Velho Chico e a rede é importante para a Bahia. A gente vai ter o tempo todo que ficar buscando o Estado nunca busca mostrar o quanto é importante esses movimentos que defendem a Bahia, que defendem a linguagem nos seus territórios, que defendem a identidade de um povo, uma produção de teatro, não só de teatro, mas da cultura popular, da música, das artes na Bahia. E aí, como o edital, o calendário das artes, ele é importante, sabe por quê? Os artistas não faz só para a burocracia, é um edital simplificado. A gente precisa de relações humanas, que quem está à frente dos órgãos públicos, do poder público, na Secult, na Secretaria de Cultura do município, na Diretoria de Cultura, na Fundação, esteja tendo relação humana. E aí, outra coisa, cuidar da saúde mental dos trabalhadores da cultura. Quem é que está cuidando da saúde mental dos trabalhadores da cultura nesse momento da pandemia?
Eu acho que essa é a descontinuidade, é o enfraquecimento não só da rede, mas de toda a cadeia produtiva do teatro. A gente não podemos continuar disputando para ver quem passa no edital. Não podemos. E aí, precisa se fazer o quê? Se a lei orgânica de cultura precisa ser revista para mudar alguma coisa, o movimento da Bahia precisa mudar para quê? Para melhor, claro, sempre. Quais são os pontos que tem o entrave? Quais são os pontos na lei? Por que tem essa descontinuidade dentro da Secult? Eu acho que o enfraquecimento se dá nesse processo, e a gente precisa sair para ir, sabe o quê? Para um programa onde reconhece esses movimentos no interior e na capital e nas periferias e nos bairros. A gente precisa dessa relação humana. A gente não pode mais continuar sem ter relação humana. Então, precisamos do Estado presente nos 417 municípios através da política de territorialização. Nós precisamos das cotas, nós precisamos... Conclua, por favor, Gilberto. Que a Secult e que a FUNSEB e que a sociedade civil também andem juntas construindo a política pública de cultura na Bahia. Agradecer mais uma vez, parabéns a todos e a todas aqui. Foi um prazer fazer parte dessa mesa, uma honra, uma responsabilidade e um compromisso muito sério nosso, e com humildade e carinho. Abraço a todos e a todas. Muito obrigada, Gilberto. Eu vou passar para o professor Albino agora, e na sequência, Kleber. Boa. São muitas perguntas, eu vou tentar responder algumas delas. Algumas, inclusive, eu ouvi muito mal. A de Rodrigo mesmo foi muito interrompida, muito... Veja, primeiro... Marina, duas coisas, Marina. A cultura cigana, eu acho que, sem dúvida, é muito importante. Quando nós estivemos na secretaria, nós tivemos conferências setoriais para a cultura cigana. Muito importante. Eu acho que é uma cultura muito segregada, inclusive, muito discriminada. Em relação à questão do Conselho Estadual, eu acho que, obviamente, que o papel do Conselho é ser representação. Representação da comunidade na sua relação com o Estado. Esse é o papel do Conselho, fundamentalmente. Então, o Conselho Estadual tem de ter sessões públicas, obviamente, e tem que representar. E aquilo que a sociedade deseja tem que estar lá representado, né? Senão, nós não temos uma relação democrática. E os conselhos são fundamentais para a democratização do próprio Estado, né, e da sociedade. Pedro colocou sobre a questão o que é que eu acho dos RT6. Eu acho essencial, Pedro. Eu acho que... Os RT6, se você somar o custo de manter todos os RT6, esse custo é nada no orçamento do Estado. E eles têm um papel fundamental. Eles são a conexão que a Secretaria tem com todo o interior, com todas, não só o interior, inclusive, como bem Kleber lembrou bem, os territórios segregados da capital também. Os RT6 eram fundamentais à dinamização, a estadualização da Secretaria. Eu não vejo como pode se prescindir dos RT6. Eu acho, assim, essencial. E achei muito interessante quando o Gilberto falou da questão da relação humana. Porque o RT6 chega onde a Secretaria muitas vezes não consegue chegar, e ele está lá presente no município, ele conversa com o prefeito, ele conversa com a comunidade cultural, ele conversa com um, conversa com o outro. Então, ele é um elo fundamental. Perder esse elo é perder uma parte significativa do processo de territorialização. E eu queria aqui prestar homenagem à minha querida Ângela Andrade, que foi a pessoa que imaginou a questão dos RT6. Né? Ângela tem um papel fundamental em todo esse processo de territorialização, né? Sem nenhuma dúvida. Ela é uma das... Ela e Márcio, no início, foram assim, essenciais. Né? Em relação à questão da Lei Aldir Blanc, ele... perguntou por que o processo, a lógica da territorialização não está inscrita na lei. E vejam, na verdade, vejam só, essa experiência da territorialização foi uma experiência, a Bahia esteve na frente disso. Poucos estados tiveram experiência tão rica e tão forte com esse processo de territorialização. Tanto é assim que, por exemplo, eu muitas vezes sou convidado para falar sobre esse processo em outros estados. Certamente a Ângela já foi convidada, Márcio também já foi, porque era uma coisa nova. Então, esse processo de territorialização não é uma lógica nacional, infelizmente.
Gostaria muito que fosse, né? Então, quando a lei Aldir Blanc foi concebida com o esforço de toda a comunidade cultural, dos parlamentares progressistas, democráticos, né, do PT, PCdoB, PSOL, quer dizer, o envolvimento das pessoas não teve, a experiência da Bahia não chegou tão forte para que houvesse um processo de territorialização inscrita na lei, certo? Eu interpreto dessa maneira. Agora, isso não quer dizer que o Estado da Bahia, que teve a experiência de territorialização tão rico como nós tivemos, não implante a lei numa lógica territorializada, porque a lei também não impede isso. Muito pelo contrário, a Bahia teria a obrigação de implantar a lei Aldir Blanc numa lógica territorializada, para respeitar todo esse processo que foi desenvolvido. Eu acho que é lógico. Eu acho que, por exemplo, a grande experiência que a lei teve foi a experiência do Sistema Nacional de Cultura, que é de uma lei que transfere para os estados estaduais, né, essa coisa que existe em português, né, e para os municípios, a execução da lei, numa lógica bem do Sistema Nacional de Cultura. Então, isso foi incorporado, mas a coisa da territorialização não, por isso que eu expliquei. Eu não acho que esse processo de territorialização, infelizmente, ele não virou um processo nacional. Nesse sentido, a Bahia foi pioneira, e a Bahia deveria respeitar esse pioneirismo, né? A questão que também Eli colocou, da questão da formação, olha, eu me recuso a acreditar nesse argumento da formação. Eu participei, eu sou professor da universidade, defendi com unhas e dentes as cotas, sei que algumas críticas às cotas naquele momento eram exatamente essa. A pessoa que vai entrar não tem formação. Olha, não tem formação na verdade, o argumento da discriminação, certo? Porque, inclusive, no campo da cultura, essa coisa de formação é uma coisa importante? A gente tem que ter curso de formação? Tem. Agora, isso não é tudo. Por que isso não é tudo? Porque nós temos grandes criadores que são analfabetos. Quer dizer, não dá para confundir o cara ser criador em cultura com o cara ter obrigatoriamente formação. Pastinha era analfabeto, Mestre Bimba era analfabeto. O que esses caras fizeram para capoeira, para mudar a capoeira, para estabelecer a capoeira, é gigantesco. Então, não dá para esse argumento ser um argumento que possa ser acionado. Não dá. Não é sério. Né? Em relação à questão da territorialização, Aloma, veja, eu tive numa reunião, eu tenho ficado muito fora, porque eu acho assim, ex-secretário é ex-secretário, né? Mas eu tive numa reunião na Secretaria de Educação, que várias pessoas tiveram, foi uma reunião pública, pública com muita gente, não era pública total, e eu vi nessa reunião a professora Arine Santana, que é a atual secretária, né? Aliás, uma pessoa que eu admiro muito. Ela disse que um dos compromissos que ela tinha era, na verdade, restabelecer os RT6, e restabelecer o processo de territorialização. Então, estou confiando que essa fala seja uma fala, né, que acredito em Arani, que seja uma fala dessa. Então, nós temos de cobrar isso, cobrar da Secretaria isso, mostrar para a Secretaria como é importante que esse processo volte a funcionar, como os RT6 voltem, como nós podemos fazer um processo que é lindo, que é um processo que vai ser importante para o Brasil, porque ele é inovador, e ele vai fazer com que eu falei inicialmente de um livro que me pediram um texto, o pessoal do Rio. O pessoal do Rio tem feito algumas experiências nessa área de territorialização, e em vários lugares estão aparecendo, e sempre olham para a Bahia, porque essa experiência da Bahia foi uma experiência pioneira nesse sentido, né? Então, eu ficaria muito feliz se a Secretaria retomasse isso. Eu ficaria realmente feliz. Eu acho que seria importantíssimo para a Secretaria, seria importantíssimo para a Bahia, seria importantíssimo para a Arani, né? Eu acho isso, né? Eu acho que eram essas questões. Eu não sei se tem mais alguma. Tem uma questão do Isaac também, que é difícil de responder, viu, Isaac? Porque se esse processo foi tão interessante, tudo porque aconteceu essa perda de continuidade. Eu não consigo também entender, né? Eu não consigo entender porque era um processo tão positivo, tão admirado por todos,
Inclusive, vou dizer uma outra coisa aqui, o infelizmente falecido secretário Jorge Portugal me disse uma vez que ele queria continuar tudo que Márcio tinha feito de legal, o que eu tinha feito de legal, e até falamos da questão da territorialização. A questão é que realmente não continuou, né? Enfraqueceu muito esse processo. Eu acho que é importante que esse enfraquecimento seja revisto e que a gente retome a potência que é esse movimento de territorialização, que é um movimento riquíssimo, que é uma política sensacional, né? Era isso. E agradecer novamente a Raíssa, a todos, parabenizar a organização do encontro, a Catiba. Quer dizer, eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo. Parabéns, porque isso é manter viva a territorialização. Muito obrigada, professor. Eu quero só fazer um reforço antes de passar para o Kleber. A gente vai manter essa sala aberta para poder iniciar a próxima mesa sobre Lei Aldir Blanc. Então, por favor, continuem, permaneçam, para que a gente tenha a participação de todo mundo. Kleber, pode ir. Está com você. Pronto, Vocês tinham fechado meu microfone aí. Eu estava doido para falar, mas não conseguia. Viu? Mas, vamos lá. Eu acho que eu não vou usar nem uns 5 minutos, viu? Eu queria só duas questões aqui que eu acho que eu poderia, de repente, dar alguma opinião. Seria uma pergunta de Raíssa. Qual a razão da perda da continuidade dessa política territorial? Já que ela foi tão bonita, né, no período Meirelles Ângela e no período Albino, né, que ela teve um apoio forte, né? Qual a razão dessa perda? Eu tenho conversado com o Rodrigo Pezão também sobre essa questão e com o grupo Cactimba, né? Então, assim, eu já tenho dito isso várias vezes e eu concordo com o Pezão quando ele fala que isso não começou agora no governo atual, né? Então, assim, o golpe que iniciou em 2013, né, mas de certa forma, com o golpe contra Dilma Rousseff, ele, de certa forma, ele provocou, né, um avanço do autoritarismo no governo federal, o fechamento do Ministério da Cultura, uma consequência, o fechamento do MDA, né, e dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós tínhamos a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, para salientar, né, uma secretaria que abraçava vários projetos no Brasil. Na época do governo Lula, nós tínhamos o Territórios da Cidadania, um programa Territórios da Cidadania, criado no governo Lula, e tinha como objetivo fazer com que aqueles territórios com menor IDH, né, tivessem mais políticas sociais, mais acesso a políticas sociais e culturais, educacionais, etc, coisa e tal, certo? Então, assim, isso foi um programa muito interessante do governo Lula, e nós tínhamos alguns territórios de cidadania no Brasil, que eram justamente aqueles territórios com mais índices, né, com IDH baixo, digamos assim, né? Já no período de Dilma Rousseff, nós tivemos o programa Brasil Sem Miséria, muito interessante, mas, de certa forma, o programa Território da Cidadania foi ficando de lado. Quando Dilma sofre o golpe, certo? Nós tivemos gradativamente, né, o fechamento do MDA, da SDT. De certa forma, não dá para não analisar essa conjuntura, né? A política territorial também na Bahia, ela sofre não só na Secretaria de Cultura. Se você pegar, por exemplo, até pouco tempo, no governo Dilma, nós tínhamos recursos para assistência técnica, né, nos territórios rurais. Hoje em dia, nós não temos mais nenhum recurso federal, nós temos recurso do governo do Estado, né? Então, assim, de certa forma, o governo do Estado perdeu muito apoio com relação ao Ministério da Cultura, ao MDA, né? E aí isso enfraquece também. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque se você tem um autoritarismo crescente a nível federal, com o governo atual, e você tem os territórios de identidade como estratégia de mobilização, como estratégia de movimentação social, era hora do governo estadual, né, não recuar com relação à política territorial, mas abraçar e fortalecer ainda mais, dentro das condições do Estado, é claro. Como o professor Albino colocou, né, o custo que se tem, ou o investimento que se tem com os RTCs, não é lá tão grande com relação ao orçamento do Estado. Então, assim, a hora de avançar nas políticas territoriais é agora. É agora que nós temos um autoritarismo crescente a nível federal e também esse autoritarismo estão nas entranhas dos municípios, do Estado, está em toda parte, né? Então, a hora é essa também de você utilizar uma estratégia de mobilização, que eu acho que os territórios
as câmaras temáticas, os colegiados, né, os movimentos do interior, eles são fundamentais para fortalecer, inclusive, essa luta contra o neofascismo que está aí na cara, para todo mundo ver. Essa era a hora é essa mesmo. Mesmo sem muito recurso federal, que o governo tem cortado, né? Mas a hora é essa. Eu acho que a Lei Aldir Blanc é uma oportunidade. A Lei Aldir Blanc é uma oportunidade, eu volto a dizer, a Lei Aldir Blanc é uma oportunidade de você pegar esse recurso que vai chegar para a Bahia, do Estado, e ele ser descentralizado para os territórios, para os interiores dos interiores, e que isso fortaleça os sistemas municipais de cultura e os movimentos culturais dos territórios, entendeu? Para fazer, inclusive, um enfrentamento a esse autoritarismo que a gente tanto fala. O que é preciso ser feito? Eli colocou, para fechar minha fala. Eli, eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? É preciso ser feito os movimentos culturais do interior, as organizações do campo cultural, partir para uma organização. Sem organização cultural não tem força, não tem condição de negociar, não tem condição de disputar esses territórios que são culturais, mas que são territórios em disputa. Como eu falei na minha fala, são territórios em disputa. Ou a gente se organiza como movimento não sectário, movimentos que tenham pauta comuns. E quais são as pautas comuns aqui que eu já coloquei, vou repetir. O movimento Caquitiba tem uma pauta comum, né? Não traz sectarismo e nenhum tipo de eles contra nós. O movimento Caquitiba traz a união dos artistas e agentes culturais do interior e do interior do interior e do interior da capital. Os que estão nas margens das margens, nas margens da capital e nas margens do interior. É uma luta por políticas públicas de cultura para os territórios, com a presença dos RTCs e editais setoriais, editais territoriais, programas para os territórios do interior. É uma luta contra uma serpente venenosa chamada neofascismo, que a cada dia vai sendo disseminada no país e aqui na Bahia, nos municípios, nos interiores, na capital, né? Então, assim, nós temos várias pautas comuns que não são sectárias, mas são pautas importantes para uma democracia, inclusive, não só representativa, né? Que nós temos, ou pelo menos nós achávamos que tínhamos, uma democracia popular participativa. E eu acho que os territórios, eles são os espaços importantíssimos de fortalecer, de fato, uma democracia popular participativa. E não só uma democracia representativa. E não só essa democracia que a gente está vendo aí, né? De um judiciário viciado e partidário. Certo? Então é isso, né? Eu acho que minha fala é isso. A gente tem que procurar, e aí eu coloco de novo a opinião de Kleber, o movimento Caquitiba, na opinião de Kleber, é um movimento que busca a unidade dos diferentes, mas busca as pautas comuns que a todos interessam. Não só quem está nas margens das margens do interior, mas também quem está nas margens, né, das capitais e dos centros. Então, o movimento Caquitiba, em minha opinião, é esse movimento que pode, inclusive, fazer um chamamento para a retomada das políticas territoriais, para a retomada e também para enfrentamento de toda forma de autoritarismo que nós estamos vendo, que não é fácil enfrentar. Beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço. Foi bom estar aqui junto com o professor Albino. Sempre bom, né? É uma honra, na verdade. E junto com Gilberto Moraes e com todos esses amigos e amigas aí do Caquitiba e de todos esses agentes culturais do interior. É isso aí. Falei demais. Abraço. Kleber, agradeço, viu? E faço um agradecimento especial a Gilberto também, a professor Albino, por terem aceitado o convite e vindo aqui nesse início de tarde do sábado, né, nessa bela primavera que está se iniciando, para poder iniciar essas discussões com a gente, né, do Caquitiba e com os agentes e produtores de cultura dos interiores diversos da Bahia sobre territorialização nas políticas públicas, né? A gente compreende que esse é um primeiro momento de fazer esse debate de forma coletiva e que há necessidade de a gente retomar esses espaços, né, de coletividade para discutir essas pautas, e a territorialização, de fato, é um elemento que precisa ser mais debatido entre a gente. Como eu falei no início, temos previsto uma realização de uma pós-conferência, né, quando a gente passar pelo momento da Conferência Nacional, e acredito que vai ser fundamental retomar esse debate nesse momento da pós-conferência. Então, já fica aí, né, uma proposição. A gente, nessa conferência, está fazendo esses debates, esses acúmulos políticos, para amanhã chegar na nossa plenária final e conseguir ser propositivo, né? Pensar em quais encaminhamentos, depois desses debates que a gente está realizando, a gente consegue tirar para poder fazer com que a luta ela saia também um pouco desse espaço digital e dos espaços do debate e aconteça, né, em práticas, em ações.
a gente está tendo uma relatoria que a nossa camarada aqui de Feira, Ludmila, está fazendo, e esses elementos que são colocados por cada pessoa aqui, eles estão sendo relatados para que a gente retome amanhã e pense em como fazer dessas discussões todas práticas e ações para a gente continuar, né, no enfrentamento tanto do conservadorismo que Kleber tanto sinaliza e que já está escancarado para todo mundo, mas também de pensar como ser um canal de levar para o poder público, né, e aí a nossa Secretaria de Cultura, todas as demandas e todas as inquietações que a comunidade cultural dos diversos interiores tem tido, né, e tem dialogado tanto nos grupos de WhatsApp e nesses espaços aqui das nossas conferências. Então, fica esse agradecimento, né, acredito que quem não acessou, vamos passando essa informação que está salvo no canal do Cactiba no YouTube, esse espaço, e o da manhã, e o próximo estará também. A gente vai retomar agora nossas atividades com a mesa sobre a Lei Aldir Blanc, e o debate sobre territorialização, de certa forma, se estende para a Lei Aldir Blanc, né? Então, é importante que questões sobre territorialização também sejam colocadas pensando a implementação da Lei Aldir Blanc, né? E agradeço a todo mundo, viu? Agradeço e permaneçam aqui que a gente vai continuar o debate.